Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Olá, boa tarde. Agora 2h14. Começa agora o programa Justiça na Tarde, onde hoje falaremos sobre medidas que têm chamado a atenção na esfera trabalhista, onde donos de empresas que não pagam a funcionários ou ex-funcionários, o que determina a Justiça, vem tendo decretada a suspensão da CNH, do passaporte e, mais recentemente, a apreensão de cartões de crédito. O tema gerou muita discussão em toda a imprensa, na sociedade como um todo, e por isso será o foco do nosso debate hoje aqui no Justiça da Tarde. Você é nosso convidado para participar com dúvidas, críticas e sugestões, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Justiça. O número é 61 DDD, para quem não nos ouve aqui na capital federal, e o número é o 99975-8140. 61 99975-8140. Você participa aqui da programação, pode, se tiver alguma dúvida sobre o tema, questionar os nossos convidados de hoje, fique à vontade, a rádio é sua também para participar. Bom, tema polêmico, e começamos então o debate de hoje aqui no 104,7 FM com o nosso primeiro convidado, o coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do SERS, juiz do trabalho e doutor em Direito, doutor Rodolfo Pamplona Filho. Olá, doutor, muito boa tarde, muito obrigado por atender ao nosso convite para esta participação aqui no Justiça na Tarde. É sempre uma honra recebê-lo. Tudo bem com o senhor? Olá, Lucas. É um prazer voltar a falar aqui com os ouvintes da Rádio Justiça e tirar dúvidas do cidadão. O prazer é sempre nosso de recebê-lo, doutor. E na esteira de outras decisões parecidas, nós tivemos então recentemente a Justiça Trabalhista lá no Paraná decretando a apreensão dos cartões de crédito de um dos sócios de uma empresa que perdeu uma ação e deve cerca de R$5 mil a um trabalhador, mas que vem se esquivando a empresa de quitar esse débito. E aí se aplicou a medida contra os sócios. Antes de a gente chegar ao debate da sentença propriamente dita, que já teve um paralelo em outras decisões recentes que geraram muito debate, eu gostaria que o senhor nos explicasse como se dá a cobrança de uma dívida trabalhista depois da sentença proferida. Quais os meios normais pelos quais se exige que uma companhia, que uma empresa quite esses débitos, hein? Muito bem. A questão, vamos explicar primeiro como é que se faz a cobrança judicial de um débito trabalhista. A questão é muito simples. A pessoa ajuiza uma reclamação trabalhista dizendo que tem um determinado crédito. E aí isso vai ser objeto de investigação pelo juiz, garantido o direito à defesa, a parte pode dizer se reconhece, se não reconhece, e aí cada um vai apresentar suas provas. O juiz vai proferir a decisão depois de garantir o direito de defesa e a produção das provas, e eventualmente isso cabe recurso. Mas no momento em que já proferiu a decisão, e aí, pendente de recurso em execução provisória, ou já tendo exaurido toda a possibilidade de recursão, uma execução definitiva, nós temos que efetivar a prestação jurisdicional, ou seja, garantir a execução. E aí o que a gente faz? O caminho natural é cientificar o demandado. A gente usa, às vezes, uma expressão antiga lá do CPC, que é a citação para mandar pagar. E se não há o pagamento, nós vamos tomar medidas, que são coercitivas para efetivar essa crédito. Ou seja, vamos penhorar bens, vamos bloquear contas, vamos verificar que o indivíduo tem algum tipo de valor, algum bem que possa ser transformado em dinheiro para garantir, para pagar a dívida, porque obviamente o juiz não tem uma vara de condão e dizer, olha, pague e aparece o dinheiro do nada. Você precisa procurar isso, ou seja, bloqueando contas, seja levando bens à assa pública para transformar em dinheiro. E quando
essa é a forma ordinária. Então, a pessoa paga, resolve, pode tentar ainda ter uma conciliação, execução, mas a gente tenta resolver essa questão. O que é que há de novidade? Que é, sem sombra de dúvida, o norte aí dessa situação que gerou o motivo dessa entrevista, né? Desde do novo Código de Processo Civil, fala-se de medidas coercitivas que o juiz pode tomar para, restringindo direitos do executado, tentar garantir, satisfazer o crédito. E aí se fala muitas vezes naquelas hipóteses do indivíduo, a questão da apreensão da carteira de habilitação, a restrição de determinados acessos a crédito, com a inscrição da dívida em controles de bancos de devedores, ou coisa do gênero, e na busca aí de uma criatividade para tentar resolver. É claro que essas situações só devem ser feitas quando já exauridos os meios ordinários, ou seja, você está para pagar pensando dessa forma. E aí, com devedores contumados, às vezes nós temos essas novidades, né? Agora, doutor, o senhor falava, né, da previsão dessas medidas alternativas, digamos assim, previstas na nossa legislação, né, como suspensão do CNH, apreensão de cartões de crédito, isso já para os sócios dessa empresa. Mas há também a interpretação de alguns de que a Constituição Federal, ao determinar que a aplicação do ordenamento jurídico deve atender a fins sociais, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana e observar princípios de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, estaria apontando que isso se colocaria como uma barreira a essas medidas mais graves, como a gente vem acompanhando aí, que a gente citava anteriormente na nossa conversa, né, de suspensão de CNH, apreensão de cartões. Como o senhor interpreta isso? Há alguma barreira constitucional ou infraconstitucional para a aplicação dessas medidas que vêm sendo adotadas? Essa é uma questão muito importante. Essa, sem sombra de dúvida, é uma pergunta extremamente pertinente. Por quê? Porque, na verdade, a Constituição trabalha com princípios gerais, com uma visão mais ampla de um devido processo legal, de uma duração razoável do processo, de maneira que possamos efetivamente prestigiar a dignidade da pessoa humana e todos os outros direitos fundamentais. A questão, porém, é de dar efetividade à prestação jurisdicional. E por isso, sem sombra de dúvida, o que deve imperar nessas regras, já que não há uma disciplina legal específica de quando é que se pode mandar reter uma carteira de habilitação, ou de quando se pode fazer o bloqueio de cartões de crédito, é o campo da razoabilidade. Vou dar um exemplo que tenho debatido, inclusive, em sala de aula, com frequência na graduação e na pós. O indivíduo tem lá uma determinada dívida, né, e diz que não tem condições de pagá-la de jeito nenhum. Mas fica ostentando nas redes sociais determinadas imagens, né, mostrando uma aparência de riqueza. Alô, doutor? Acho que a ligação caiu. 2h23. Nós estamos conversando com o coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do SERS, o juiz do trabalho, doutor em Direito, doutor Rodolfo Pamplona Filho, que nos fala um pouco sobre o que prevê a legislação em relação a essas decisões que geraram muito debate recentemente, em torno de medidas, digamos, alternativas mais graves para que se garanta o cumprimento de decisões judiciais na esfera trabalhista, como a suspensão de CNH, passaporte e apreensão de cartões de crédito. Doutor, a ligação caiu, peço que o senhor retome. Já tomei aqui, sem problema, Perfeito. Já estou ouvindo agora de novo. Então, aí o indivíduo ostenta um determinado sinal exterior de riqueza, mas no processo diz que não tem condições de fazer isso. Então, fazer medidas que chegam a algum tipo de constrangimento nessa retenção de passaportes ou algo do gênero é algo que se discute
a razoabilidade ou não. Há recentemente uma decisão do CNJ, do STJ, dizendo, olha, ter passaporte não é algo que deve ser considerado razoável, mas a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, sim, ficou até na brincadeira só, se dever, não dirija, mas é preciso entender que há determinadas circunstâncias em que pode ser razoável como uma medida e em outras, aí sim, de jeito nenhum. Imagine um indivíduo que esteja trabalhando, e neste caso precisa do passaporte ou do CNH para trabalhar. Essa é uma circunstância e que não é razoável, porque o que a gente quer simplesmente é a efetivação do crédito. Uhum. Porque nesse caso que o senhor cita especificamente, a CNH estaria diretamente ligada com o sustento do indivíduo, da família. O indivíduo usa a CNH, por exemplo, ele é motorista, é o que ele utiliza para obter a subsistência e também conseguir ganhos para pagar sua dívida. Uhum. Então não é razoável. Uma vez se discutia se era possível mandar desligar a luz em determinada empresa que estivesse devendo um determinado valor. Aí perceba, se você desliga a luz da empresa, você faz com que ela não possa produzir e ter o ganho para pagar a dívida. Isso não é razoável. Agora, fazer isso em determinados aspectos que sejam somente de ostentação, a entrada ou algo do jeito, talvez seja possível. É preciso pensar que não há uma justa medida perfeita e incontroversa, mas é possível sempre buscar um meio termo de razoabilidade. Uhum. Agora, doutor, eu falava inicialmente do exemplo do empresário, né, que a companhia não quitava os débitos trabalhistas e aí se estendeu a possibilidade de cobrança aos sócios dessa empresa. Quando a gente está no lado oposto, ou seja, e principalmente depois da reforma trabalhista, quando um empregado que aciona a empresa, enfim, onde trabalha, onde trabalhava, e agora ele perde a ação e deve reparar, né, pelos custos da causa, enfim, e ele, o trabalhador, não honra com esses compromissos. É possível também a aplicação dessas medidas mais graves? Sem sombra de dúvida. Se ele não for beneficiário de uma gratuidade judiciária e se essas medidas mais graves, vamos chamar assim, não obstaculizem a obtenção das suas fontes de renda, a sua própria subsistência, também é possível, porque é preciso entender que isso não é sequer uma medida que foi pensada originariamente para o processo trabalhista. Não, essa é uma doutrina processual civil que a Justiça do Trabalho está aplicando também. Uhum. A reforma trabalhista, recente reforma trabalhista, que entrou em vigor lá no final do ano passado, ela interfere, ela tem algum peso nesse debate sobre o modelo de cobrança da dívida trabalhista, doutor? A priori não. Ela trouxe profundas modificações no sistema processual, inclusive sem a possibilidade mais de ter a que a gente chama da execução de ofício, ou seja, a execução por iniciativa da Justiça, mas só e somente só pela própria parte. Ora, se a própria parte requer isso, assumindo os ônus correspondentes dos eventuais excessos, é algo que o próprio sistema processual vai incorporar também. Uhum. Agora, o senhor citou o exemplo da CNH, né, onde a pessoa depende do veículo, enfim, para a subsistência e até para produzir os recursos que vão possibilitar o pagamento da dívida. Isso se aplica também ao cartão de crédito, por exemplo, se for um instrumento de... Sim, é possível para pensar. A questão do cartão de crédito, porém, tem uma, digamos assim, uma circunstância peculiar. O cartão de crédito é um instrumento para pagar determinadas dívidas, mas, na verdade, são linhas de crédito que são disponibilizadas para os seus titulares. Então, nessas circunstâncias, nós temos que verificar se a pessoa tem condições efetivas de adimplir as suas dívidas, tem patrimônio suficiente ou é somente um crédito que a pessoa está tendo para poder subsistir. Se
é um crédito simplesmente para subsistência, parece-nos que a medida aí seja desarrazoada. Se é, porém, algo, digamos assim, de uma situação mais do gozo da vida, dos prazeres da vida, talvez a medida seja razoável. Uhum. Daí só analisando o caso concreto, e isso, obviamente, a gente não vai discutir. Claro, exato. Eu converso aqui no Justiça na Tarde desta terça-feira com o Dr. Rodolfo Pamplona Filho, que gentilmente aceitou o nosso convite para discutir um pouco sobre essas decisões que chamaram a atenção recentemente, né, decisões na esfera trabalhista, em que se determina a suspensão de CNH, a apreensão de cartões de crédito como formas de levar o indivíduo que tem alguma dívida na esfera trabalhista a quitá-la, né? E, enfim, chamou muita atenção, o caso foi muito debatido, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, como citava o doutor Pamplona. E eu pergunto ao senhor, porque a gente tem, nesse caso específico dos cartões, são os sócios de uma empresa que foi condenada na esfera trabalhista, empresa essa que não vinha quitando os débitos, e aí se estendeu a punição, já que não havia sucesso na tentativa de levar a empresa a arcar com as consequências do processo judicial, se estendeu a responsabilidade para os sócios. Eu pergunto ao senhor como isso se dá e, ainda mais, é possível que um trabalhador acione diretamente o dono de uma empresa em uma ação trabalhista, doutor? Essa é uma questão também extremamente importante e que foi, inclusive, de certa forma, tratada também na reforma trabalhista. É a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é um instituto que está no nosso ordenamento jurídico brasileiro desde o início dos anos 90, inicialmente para a lei antitruste, depois para o Código de Defesa do Consumidor, e com o Código Civil de 2002 foi admitida a possibilidade, em geral, para as relações como um todo. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe a forma para se fazer a desconsideração através de um incidente, é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma modalidade de intervenção de terceiros, ou seja, de alguém que não faz parte da relação jurídica ser incluído para poder responder. Isso faz com que a reforma trabalhista expressamente trouxe que isso é aplicável ao processo do trabalho. Então, o que acontece? É possível, sim, aí eu trouxe todas, de maneira rápida, todas as previsões normativas com uma visão geral sobre o tema. Mas como isso deve ser feito? Garantindo-se o contraditório, garantindo-se o direito de defesa, né? Se foi feita regularmente a desconsideração da personalidade jurídica, se foi garantido o contraditório, se o tribunal confirmou que haveria uma responsabilidade dos sócios, ele se tornou devedor. Ele não era, passou a ser quando foi feito o incidente e o tribunal confirmou. Confirmando-se, tudo aquilo que poderia ser aplicável para o devedor originário, inclusive essas situações de bloqueio de cartão de crédito, de retenção de CNH, poderá ser aplicável aos sócios também. É possível verificar isso e isto é algo importantíssimo. Por quê? Porque aplicar para ele é possível, mas garantindo-se sempre antes o direito de defesa. Uhum. Agora, doutor, esse trecho da nossa legislação que permite essas medidas excepcionais, digamos assim, é uma mudança recente, correto? Uma mudança de ano de 2015. O que é recente é o modelo de aplicação, sim, através do incidente. É algo do CPC de 2015 Isso. que veio com a reforma trabalhista de 2017. Agora, como era a aplicação disso antes da mudança, doutor? Na verdade, nós só tínhamos a previsão legal da possibilidade de fazer a desconsideração. E aí, alguns juízes faziam isso originariamente no próprio processo de conhecimento, ou seja, o cara processava a empresa e o sócio de vez. Outros iam depois na execução diretamente nos bens do sócio. Outros faziam um incidente. Então, havia digamos assim, uma certa insegurança jurídica de qual era o modelo a ser feito.
A partir do CPC 2015 e com o reforço da Instrução Normativa 39 do TST e da reforma trabalhista, sabe-se que a forma adequada é fazer um incidente garantido-se o contraditório. A única forma que o incidente é dispensado é justamente a parte ajuizar a ação diretamente contra a empresa e já trazendo os sócios. Por quê? Porque aí o contraditório, o direito à defesa, de produção de prova, será garantido desde o começo do processo. Uhum. Doutor, já me encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu gostaria, o senhor citou no nosso bate-papo anteriormente sobre essa posição do STJ de entender incabível a aplicação da suspensão do passaporte, porque isso feriria o direito de ir e vir do indivíduo em questão, né? Mas entendeu o mesmo STJ cabível a aplicação da suspensão da CNH. Por mais que, analisando rapidamente, possa ser de fácil compreensão que o fato da pessoa não possuir um passaporte a impede de deixar as fronteiras nacionais, mas, por outra via, exceto, é claro, para aqueles países, como estamos num bloco econômico Mercosul, tem alguns acordos, né, com outras nações aqui da região, ou seja, é possível viajar para a Argentina, por exemplo, sem o passaporte, mas, de maneira geral, a pessoa fica restrita, né, e tem, então, tolhido o direito de ir e vir. Já a CNH não. É mais ou menos por aí. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente essa compreensão do STJ sobre a diferença em relação na abordagem em relação à CNH e ao passaporte. Essa linha que o CNJ adotou, como toda decisão, como toda diretriz que vem de tribunais superiores, eu ainda mais na condição também de magistrado, é claro que nós respeitamos, mas talvez não seja, eu acho que isso é um raciocínio que possa ser mais maturado. A linha de decisão do STJ nesse momento foi justamente a que você disse, olha, que o passaporte não poderia ser tido porque isso restringiria ao ir e vir e a carteira de habilitação não. Mas o fato é que talvez essa restrição de ir e vir seja razoável quando nós pensamos na ideia de uma ostentação de sinais de riqueza que vão em, digamos assim, contradição a tudo aquilo que se alega no processo. Parece-nos que era possível flexibilizar a retenção do passaporte em situações em que isso não importasse numa perda da liberdade como um todo, e aí sim o fundamento do ir e vir, e também da própria produção, porque o passaporte, pensando no cidadão comum, na verdade é apenas mais um instrumento para que ele possa viajar, ter férias, ter um momento de diletantismo, e não necessariamente com produção de atividade econômica ou necessariamente ir e vir. Ou seja, ele não tem, de forma alguma, cerceado o seu direito de ir e vir, ele não pode ir para fora do país, né? Então é preciso, talvez, ponderar, flexibilizar e relativizar. Como eu também acho que, ao contrário, a ideia de que se pode fazer ao bloqueio, a retenção da Carteira Nacional de Habilitação também tem que ser ponderado em sentido contrário. Quando essa Carteira Nacional de Habilitação é um instrumento para a produção de riquezas, né, que vão satisfazer o crédito. Imagine, o indivíduo é motorista profissional, imagine o indivíduo atua fazendo transporte, fazendo algum outro tipo de atividade do qual ele retira dali a subsistência. Ter uma retenção da CNH nessa circunstância, para mim, é razoável. Eu acho que o que temos hoje no CNJ é apenas um precedente, uma primeira diretriz, que talvez possa ser aperfeiçoada. Coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do CERS, juiz do trabalho e doutor em Direito, doutor Rodolfo Pamplona Filho. Quero agradecer mais uma vez imensamente ao senhor por aceitar esse nosso convite para o bate-papo aqui no Justiça na Tarde. Uma ótima tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade.
E eu agradeço imensamente e é um prazer, uma honra, um privilégio poder servir ao cidadão com esse fantástico programa, o Justiça na Tarde. Contem comigo sempre. Muito obrigado. Esse é o Dr. Rodolfo Pamplona Filho, mais uma vez aqui na programação da Rádio Justiça, nesta tarde de terça-feira, hoje 3 de julho de 2018, Justiça na Tarde, que vai tratando de decisões da Justiça do Trabalho, da Justiça como um todo, em que se entende cabível a aplicação de sanções como a suspensão da CNH ou a apreensão de cartões de crédito como forma alternativa, depois de esgotadas as formas tradicionais, de se fazer com que uma pessoa quite com os débitos adquiridos por meio da perda de um processo no Poder Judiciário. Sobre o tema, seguimos tratando aqui no Justiça na Tarde, agora 2h40. Agora vamos mudar um pouco o enfoque aqui da nossa conversa para falar um pouco sobre as consequências de medidas como essa, né? Consequências para o cotidiano do indivíduo que está inserido num ambiente familiar, por exemplo. Às 2h40 eu estou na linha com a advogada especialista em Direito Administrativo e de Família, a doutora Maíra Castaldi. Muito boa tarde, doutora. Muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa aqui no Justiça na Tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Lucas. Boa tarde aos nossos ouvintes. Um prazer, é todo meu. Obrigado. Doutora, essas decisões judiciais sobre as quais falamos aqui no Justiça na Tarde hoje, né, transbordam a responsabilidade de uma empresa, atingem os sócios, podem ter consequências graves em outra esfera, portanto, que é o direito, que é a questão do convívio familiar, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem a CNH habilitação suspensa ou passaporte suspenso, por exemplo, pode ser prejudicada no exercício do trabalho, no cumprimento de tarefas básicas do dia a dia, atingindo os familiares por consequência. Como a senhora vê a relação entre essas duas áreas, aqui especificamente na decisão que tratávamos no início do programa, uma decisão na esfera trabalhista? Qual a relação, né, então, entre a área trabalhista e de família dentro do direito civil, hein, doutora? Todas as decisões que saem nesse sentido de execução, elas naturalmente atingem outras áreas, né? Não é porque ela saiu no direito trabalhista que ela vai servir exclusivamente para aquela área do direito. Muito pelo contrário, quando a gente está falando de execução, a gente tem envolvimento com o direito comercial, com o direito civil, direito das famílias, né, o próprio direito trabalhista. E, ao meu ponto de vista, a gente tem que ter muita cautela, né, quando a gente considera uma decisão como essa e várias outras decisões como precedentes para casos específicos, né? Como você mesmo ressaltou, uma decisão que suspende carteira de habilitação, suspende cartão de crédito, suspende passaporte, essas decisões elas atingem de uma maneira muito concreta, né, a pessoa, o executado no caso, e isso pode trazer consequências, inclusive em relação à própria execução, né, porque se a pessoa tem, na entrevista anterior que a gente estava ouvindo, o entrevistado até ressaltou que a pessoa, se ela é motorista e ela trabalha disso, né, vive disso, os proventos dela advêm dessa profissão. E aí esses proventos que serviriam para dar finalidade à execução. Se a pessoa tem a CNH suspensa, aí a gente dificulta ainda mais todo o processo e efetivamente a gente não resolve a execução. Né? E isso a gente tem que trazer para o direito das famílias. Isso é muito nítido, porque você está executando geralmente um genitor ou uma genitora que eles provém a vida da criança, do menor, através do trabalho. Então, essas decisões elas precisam ser muito bem pensadas
e cada caso tem que ser analisado de uma forma diferenciada. Uhum. No caso, por exemplo, dos cartões de crédito aqui, o devedor, né, pode deixar de, por exemplo, levar o alimento para casa, né, o responsável pelo ambiente familiar, né, seja o homem ou a mulher. E aí, como a gente falava mesmo na entrevista anterior, é preciso, e a senhora ressaltou também, é preciso uma análise específica do caso, talvez uma flexibilização da aplicação dessas regras, né? Sim, com certeza. O Tribunal Regional do Trabalho da nona região que proferiu essa decisão, eles colocaram muito claramente que naquele caso específico foram feitas todas as diligências para o sucesso da execução e todas elas foram infrutíferas, só que não só isso. A questão lá no processo é que a parte executada jamais se manifestou e sequer trouxe ao processo a caracterização da situação de dificuldade. Então, é como se tivesse comprovado, e aí realmente a gente precisaria analisar os autos, né? Mas se resta comprovado que a pessoa utiliza o cartão de crédito de uma forma ostentativa, né? Que não condiz com os gastos mensais, diários, gastos de manutenção da vida, realmente é uma medida que pode ser cabível, né, nessa situação. Agora, quando a gente está falando de um genitor, de uma genitora que é pai de família e que hoje é extremamente comum as pessoas terem uma rotatividade do cartão de crédito mensal, né, para pagar as próprias contas, isso dificulta muito a manutenção da vida diária daquela pessoa. Uhum. Enfim, essas ponderações vão mais ou menos no sentido do que a gente tem dentro do direito penal, que é a impossibilidade de transferência dos efeitos de uma condenação para do transbordamento dos efeitos de uma condenação para além do condenado, correto? Ou seja, Sim. Familiares, pessoas próximas não podem ser atingidas por sanções aplicadas contra um indivíduo que cometeu um crime. Na esfera civil, mais ou menos por aí também se caminha, né? Exatamente. E aí, como que a gente vai fazer essa investigação, essa análise específica se a suspensão do cartão de crédito vai afetar exclusivamente, unicamente a pessoa, o titular do cartão, ou se vai atingir outras pessoas, né? É muito difícil a gente fazer esse levantamento e poder afirmar com certeza absoluta de que somente aquela pessoa vai ser atingida. Uhum. Agora, doutora, eu fico imaginando aqui um caso bem peculiar, né? Onde a empresa que é questionada na justiça trabalhista, ela é uma empresa pequena e uma empresa familiar, ou seja, dela é que se tira o sustento daquele núcleo, né, de pessoas, daquela família propriamente. E aí a empresa não quita com os débitos trabalhistas, né, é condenada, não quita esses débitos, e aí há justamente uma medida como essa, ou seja, se estendendo aos proprietários da empresa, que no caso, enfim, são os familiares mesmo, por meio da aplicação de outras sanções, como suspensão da CNH ou a apreensão dos cartões de crédito. É uma situação complicada, imagino, né? Um exemplo como esse, porque a gente está falando da mesma coisa, porque a família é dona da empresa e a família, portanto, na empresa é prejudicada por essa condenação e quando se extrapola, não se sai do mesmo núcleo, né? É mais delicado uma situação como essa e temos muitas empresas familiares no Brasil, né? É extremamente complicado o que a gente estava falando anteriormente, né? Você estabeleceu o limite da aplicação dessa penalidade. Por outro lado, a gente também tem que pensar que, no exemplo que você deu, pessoas, trabalhadores que prestaram serviço para aquela empresa estão sendo prejudicados, né, porque não foi cumprido o pagamento das verbas trabalhistas que lhes eram de direito.
né? Essa pessoa ela também tem que ter os meios de execução para poder receber, porque também é um direito dela, né? O que eu acredito que tem que ser muito bem delineado é quando a gente está aplicando uma penalidade de suspensão de um direito da pessoa, é muito complicado a gente fazer essa diferenciação de até onde vai o direito da pessoa e até onde esse direito se estenderia aos demais, né? Nesse caso que você trouxe, uma empresa familiar, se todos os sócios fazem parte do mesmo núcleo familiar e todos eles sofrem essa mesma penalidade, consequentemente, a família inteira está sendo atingida, né? E muito provavelmente isso vai impedir a recuperação, né? Então a gente tem que ser muito ponderada esse tipo de decisão. Uhum. Agora, os membros da família podem agir de alguma maneira para que seja preservada parte do patrimônio ou da renda, ou questionando o próprio responsável ou a responsável, né, o genitor, a genitora no caso, ou enfim, pela inconsequência dos atos adotados dentro do ambiente empresarial, corporativo, ou seja, a pessoa comete algum ato indevido que gera essa condenação judicial e isso vai trazer consequências para o padrão de vida daqueles outros membros da família. Esses membros da família podem, de alguma maneira, contestar esse parente? Bom, se a gente está falando de uma empresa em que todos os sócios são familiares e essa empresa, no contrato social dessa empresa, está estabelecido que todos os sócios vão responder pela empresa, aí não tem muito o que ser discutido. Se todos são sócios e todos respondem, independentemente da empresa ter entrado, vamos dizer, em processo de falência por conta de um dos sócios, todos os sócios respondem, né? Agora, se eu tenho uma empresa com familiares em que nem todos são sócios, mas a situação dessa empresa foi causada por mim e está atingindo o patrimônio de outros familiares, com certeza esses outros familiares podem entrar no processo, entram como terceiros interessados, para que não seja atingida a parte que lhes cabe. E agora, outra questão, também no ambiente familiar e que se mescla com o corporativo. Digamos que há lá uma pequena empresa, uma venda, uma padaria, e um filho, ou, enfim, a própria esposa ou marido são funcionários de um ou de outro. Essa relação de parentesco e, enfim, se todos vivem juntos e, enfim, compartilham o mesmo ambiente, comem da mesma comida, essa relação, de alguma maneira, pode interferir em um processo em que se questiona o não pagamento de um salário, ou de férias, ou alguma obrigação do tipo? Você diz se o familiar que é empregado na empresa da família, se ele pode ingressar cobrando verbas trabalhistas, por exemplo, e se isso pode trazer alguma consequência? Exato. Se, por exemplo, o filho é empregado do pai na venda da esquina e ele, tendo ou não um vínculo trabalhista formal, né, como empregado ali, questiona o não pagamento de um salário, de férias ou de 13º, qualquer coisa do tipo. O fato de haver esse vínculo direto entre pai e filho, por exemplo, ou entre mãe e filha, né, e ambos dividirem o mesmo teto e viverem do mesmo dinheiro, porque vem da empresa familiar, da vendinha da esquina, essa relação influencia alguma coisa, doutora? Olha, o correto a ser feito é que as relações de trabalho e relações familiares sejam independentes, né? Então, se realmente existe um funcionário que é da família
e que ele ingressa com uma ação, por exemplo, para receber um valor que é devido como direito trabalhista, independentemente de ser contra o pai, é uma ação trabalhista e vai correr conforme tem que correr e para o recebimento das verbas rescisórias ou trabalhistas, né? Uhum. Então, assim, essas relações, elas são muito separadas, né? Processualmente falando, elas são individuais. Agora, realmente existe, internamente, existe essas considerações, né? Dificilmente você vai ver um funcionário que é filho do dono entrar contra o dono para receber, porque geralmente fica ali nas relações familiares. Mas pode acontecer e vai seguir como um processo trabalhista, como se fosse outro funcionário qualquer. Perfeito. Eu conversei com a advogada especialista em direito administrativo de família, a doutora Maíra Castaldi, que gentilmente aceitou o nosso convite para essa conversa aqui no Justiça na Tarde. Doutora, muito obrigado pela participação, pelas informações. Uma ótima tarde à senhora e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Lucas. Boa tarde. Boa tarde. Agora, 2h55. Este foi o primeiro bloco aqui do Justiça na Tarde. Hoje comigo, Lucas Scherer. E como eu já dizia na edição de ontem, te acompanharei aí por este mês de julho, durante as férias do nosso colega Ricardo Viula, que recarrega as baterias para voltar com a corda toda no mês de agosto, já que em julho temos o recesso do judiciário, né? Então as atividades, as sessões em geral estão suspensas. É claro que as atividades não cessam, no Poder Judiciário em território nacional. Hoje no Justiça na Tarde estamos falando sobre a possibilidade de aplicação de medidas um pouco mais graves do que as tradicionais para a cobrança de dívidas contraídas por meio da perda de processos aqui no Judiciário brasileiro. Estou falando de medidas como a suspensão de CNH, do passaporte, a apreensão de cartões de crédito, como forma de levar o devedor a quitar estes débitos. Medidas essas que geraram muita polêmica, muita discussão, e a gente trouxe aqui o assunto para o debate no Justiça na Tarde com um time especialíssimo de convidados a tirar todas as nossas dúvidas. A gente segue falando do tema, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Agora 2h57. Você está ouvindo Justiça na Tarde.